O tempo em Drakkenheim não passa como no restante do mundo. Tudo aqui parece muito mais rápido do que parece. E às vezes parece até mais lento. O tempo aqui é um vilão tanto quanto as coisas que estão aqui. E vocês estão no acampamento. Um acampamento improvisado. Ele é meio frio e úmido. Afinal, vocês estão no relento. Utilizando apenas como segurança plantações mortas de trigo e de cevada. As memórias das últimas semanas, elas parecem um sonho que se recusa a ir embora. Vocês todos estão no acampamento neste momento. E quase como se algo quisesse relembrar vocês, vocês começam a vislumbrar os feitos que vocês tiveram nessas últimas semanas. Vocês todos estão ao redor da fogueira e vocês se lembram do farol. A primeira missão que vocês receberam após terem sido convocados para serem a 106ª tropa de exploração a Drakkenheim. Então vocês foram atacados pelo Cavaleiro Delirium, Sazanthus. Um cavaleiro de armadura pesada que praticamente rasgou a realidade em dois e quase ceifou a vida de vocês, se não fosse pela loucura genial de um ratinho chamado Gavin Mackenzie. Mas a salvação tem um preço, e vocês todos sentem isso pulsando dentro de vocês nesse exato momento. As blasfêmias. As essências das almas distorcidas de cada um de vocês estão presentes agora e fazem parte do que vocês são. E enquanto o café ferve, as memórias dessas últimas semanas começam a ficar um pouco mais claras na mente de vocês. As facções querem que vocês trabalhem para elas, e existem 5 em Drakkenheim. Cada uma delas tem os seus próprios motivos e interesses a quais vão solicitar a vocês, aventureiros experientes, a cumprir elas. A primeira missão de vocês foi ir até a Pousada Marfim Negro. Lá vocês enfrentaram um loop temporal. Vocês conseguiram resgatar um dos cultistas dos seguidores do Fogo Caído e abrir a rota de contrabando dos Homens da Rainha. A segunda missão de vocês foi angustiante. Vocês foram até a Taverna Ninho de Ratos, e como o nome sugere, não é uma metáfora. Ela é literalmente um ninho sujo e grotesco de ratos. Vocês também salvaram um oficial dos Lanternas Encapuzados e conseguiram pôr fim a todo aquele reinado de grunhidos de ratos de uma vez por todas. E a última missão que vocês tiveram foi a da Capela de Santa Brena. E é aqui que as coisas começaram a complicar. 3 facções queriam que vocês fizessem o reconhecimento da Capela de Santa Brena única e exclusivamente para eles, pois as 3 queriam algo muito importante. As 3 queriam o Cetro de São Vitrúvio. E após um confronto duradouro e exaustivo contra o espírito de Santa Brena, vocês conseguiram. Conseguiram o Cetro de São Vitrúvio. Um artefato antigo com poderes esquecidos. Bom, vocês tomaram uma decisão após estarem com o artefato em suas mãos. Vocês não vão entregar ele aos fiéis da Chama Sagrada e nem aos puristas dos Cavaleiros da Ordem de Ouro. Vocês vão entregar eles para os Homens da Rainha. Foram dias longos, cheios de sentimentos, emoções e descobrimentos. Todos lembrados de uma única vez, como se alguém estivesse contando para vocês. Então, o som da lareira e dos corvos ao fundo repassam para vocês os seus próximos passos. Para o leste, os becos de Buckdown, onde a lei morreu há muito tempo. O Cetro de São Vitrúvio, vocês prometeram entregar ele a um criminoso conhecido como Abutre. A recompensa promete ser alta, principalmente porque foi um pedido da Rainha dos Ladrões. Ninguém sabe exatamente quem ela é, mas os boatos dizem que não se compra a confiança dela. Não apenas com dinheiro, mas também com sangue e dignidade. É uma viagem até o submundo do vilarejo, onde a traição é uma moeda recorrente. E por último, o norte, a Mansão Reed, o lar do cientista Oscar Yoren. De novo,
4 facções estão gritando nos seus ouvidos e todas querem algo deste lugar. Os Homens da Rainha querem o monopólio do Aqua Delirium. Só eles querem ter o controle de quem entra e sai da cidade sem ser afetados pelo miasma. E adivinhem só, os Lanternas Encapuzados também, eles precisam do carregamento, eles precisam disso. E eles precisam disso. A Academia Ametista quer a pesquisa do Oscar e Oren. Eles mesmos querem fabricar o Aqua Delirium. E eles exigem que somente eles tenham esse conhecimento. E os Cavaleiros da Ordem de Ouro? Bom, eles querem que tudo queime. A pesquisa, a casa e o próprio Oscar. O café na fogueira tá pronto. Mas o gosto não é tão doce. Pois hoje à noite é uma noite de conversas. Uma noite onde vocês vão poder entender o que cada um quer. O que querem de fato. E quem vocês vão ajudar nos próximos dias. Bom, agora é com vocês. A lua está no céu. E vocês ainda têm algumas horas para conversar entre si. A Cassandra tá bem, ela tá meio inquieta e ela tá muito observando muito assim todos eles. E como eles estão todos em silêncio, ela vai limpar a garganta assim e ela vai ser a primeira a falar. Eu acho que a gente não se conhece bem o suficiente ainda. Todos nós. A gente começou a andar junto e a gente começou a fazer essas missões, mas a gente nunca chegou a falar sobre qual é o motivo que nos leva a querer, que nos levou a querer ir para dentro da cidade de Dreckenheim. Então, se tudo bem para vocês, eu posso dar o primeiro passo num voto de confiança e falar o meu motivo, se vocês também falarem de vocês. A amiga tava meio quieta também, pensativa. Ela mais olhava pra xícara de café do que bebia, mas ela prestou total atenção na Cassandra quando ela falou. E ela olha pra Cassandra e fala: Eu me comprometo a falar o meu motivo. Lembrando que você e o Varian já tiveram uma conversa. Enquanto Ambrosio e o Percival montavam o acampamento e a Ayla procurava alguma comida de algumas plantas ao redor, vocês pararam uns 15, 20 minutos na cabana do Varian para conversar em particular. E vocês saem da cabana e vocês veem que a Cassandra estava preparando o café para vocês na lareira. Então a conversa que vocês tiveram já aconteceu. Uhum. Pera, essa conversa. Não, essa conversa não tá acontecendo Não, agora. essa conversa é a conversa que eles tiveram em privado. Ah, tá. A conversa que eles tiveram em silêncio. O Percy ele vai olhar pra Cassandra, assim, ele tá sentado, ele tá escorado nas caixas que tem atrás dele, ele vai tá sentado assim, você tá sugerindo pra gente se conhecer? Eu acho que já passou da hora, não? Eu não sei se eu gosto muito dessa ideia. Mas vamos lá. Eu vim pensando nisso durante o caminho até aqui, porque a gente tem que chegar em consenso sempre sobre qual é o nosso próximo passo. E eu não tenho certeza de que o nosso próximo passo é algo que me beneficia de alguma forma. Quer dizer, eu me sinto segura com vocês, mas eu não tô andando pro meu objetivo no momento. Faz sentido? Quando a Cassandra fala essa última frase, tipo, ela fecha a cara. E pra ela, tipo, foi um soco no estômago. Ela vai só, tipo, concordar com a cabeça. Essa frase tocou muito ela. Então, eu vou falar o meu motivo para querer entrar na cidade. E
Ele pode não fazer sentido pra vocês, porque ele também não faz muito sentido pra mim. Mas eu aprendi a minha vida inteira que algumas coisas não precisam fazer sentido na hora. Elas se revelam pra mim antes de fazerem sentido, muitas vezes. E, por algum motivo, a coisa mais importante pra mim, desde que eu me lembro de existir, é aquela cratera no centro da cidade. Eu não sei porquê ou como eu vou fazer isso, mas eu preciso chegar até lá. E o motivo de eu estar aqui agora com vocês é porque eu acho que esse é a minha maior chance de chegar viva lá. Eu tô sendo 100% honesta, porque eu sempre fui acostumada a fazer as coisas sozinha, mas eu sei que, de alguma forma eu sei que eu não vou conseguir fazer isso sozinha de jeito nenhum. Esse é o meu motivo. Que fofo. O Percy vai olhar pra Mira. A Mira fica quieta uns segundos. A Cassandra olha pra Mira também. Eu acho que o meu motivo não é necessariamente algo difícil de imaginar. Vocês conheceram o meu filho, o Tai. Ele nasceu no mesmo dia que o meteoro caiu em Dreckenheim. E quanto mais ele cresce, mais aquilo se espalha no corpo dele. Então, o meu objetivo para entrar lá é chegar até a torre e encontrar uma cura. E Torre, assim você diz que como... torre? Oi? Não entendi, Will. Com torre, você diz que torre? Ah, eu esqueci o nome da torre. Da Academia Ametista? Não, não existe nenhum lugar específico a qual você precisa ir, que você sabe, para poder encontrar o que você procura pro Tai. Você sabe que é um lugar dentro das muralhas, mas você não sabe o lugar. Eu chuto que seja lá, mas pode ser qualquer lugar lá dentro. Eu só sei que a cura pra ele, o que eu preciso tá lá dentro. Quando ela fala na torre, o Percy ele aperta a areia no chão assim e a mão dele chega a ficar vermelha. É delírio que ele tem no corpo dele? Até onde a gente conseguiu examinar e investigar, é por isso que ele não gosta que toquem nele. O Percy dá uma risadinha. Mas é estranho porque afeta outras pessoas, mas nunca me afetou tocar nele. Mas enfim, como a Cassandra disse, é impossível sobreviver lá dentro sozinho. Mesmo caminhar aos arredores, o que eu já fiz muito, é difícil. Entrar, então, A Ayla, ela tá olhando assim, ela tá sentada no chão e ela tá mexendo na areia assim com o dedo, tentando encontrar as palavras certas. O meu motivo é que, na verdade, eu já tava lá dentro. E eu consegui sair. E eu tava contente do jeito que as coisas estavam andando. Eu conheci vocês, eu tava
livre, eu comecei a entender meus poderes, mas por um tempo eu esqueci que eu tinha prometido para todos os meus irmãos, todas as crianças que estavam naquela mansão, que eu ia dar um jeito e que eu ia voltar. Então, o meu motivo é que eu quero voltar para lá para soltar as crianças. E se eu conseguir tirar isso de mim, mas sinceramente, isso é o de menos. O que pra mim é importante é que tem outras como eu, outras muito piores e que são muito mais maltratadas. Muitas morreram sem nem conseguir viver isso que eu tô vivendo, sem poder conhecer pessoas, sem poder ver a luz do sol e eu me sinto culpada por ter esquecido de tudo que a gente viveu lá dentro e me divertido com vocês. Mas é, esse é meu motivo. Como foi que você escapou? Foi, foi um processo longo. O, o, o homem que comanda tudo lá, ele simpatizou comigo. De alguma forma eu tinha alguns privilégios que as outras crianças não tinham. Então, aos poucos eu fui entendendo a rotina dele, entendendo os arredores da mansão e não sei, o destino me ajudou e eu consegui num dia onde ele estava distraído, depois de ter cavado um buraco perto dos arredores da mansão, ele se distraiu e eu consegui fugir. A verdade é que eu não sei exatamente o que eu fiz, porque eu tava tão ansiosa, tão nervosa. As coisas só foram acontecendo. E quando eu saí, eu só soube correr. Eu corri, corri, e de repente eu tava na cidade. Tudo é um flash muito. As coisas elas vão pulando, mas eu diria que eu tive sorte um pouco. Enquanto ela Você. fala, a Cassandra tá com um sorriso meio contemplativo, assim, pra ela, meio de compreensão. E aí ela balança a cabeça, tipo, concordando, assim. Ela diz: Eu entendo perfeitamente. O Percy ele vai olhar pra Ayla. E quando ele olha pra Ayla, tipo, o rosto dele tá vermelho, assim. Tá cheio de lágrimas escorrendo dos olhos dele. Você disse que tem outras crianças lá? Muitas, 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 muitas. Algumas mais da minha idade, outras, a grande maioria mais nova. E ele ainda continua pegando crianças. Sempre tá vindo novas. Tu vê o Percy E serrando a mão, assim. Ele tá muito puto. Você. Como assim pegando crianças? Você quer dizer sequestro? quando eu era bem nova, eu não entendia isso. Eu, eu achava que aquilo era como um, um passeio. A gente ia lá e ficava por um motivo maior do que a gente. Sinceramente, eu não lembro como foi que eu fui parar e que ele me encontrou. Mas eu já falei pra vocês, eu não era assim. Eu era uma criança. E a grande maioria das crianças que chegam lá são apenas crianças. Então eu deduzo que, bom, os pais não fariam isso de propósito com seus filhos. Então ele provavelmente pegou elas. Muitas não lembram de casa e vão perdendo a memória. Eu também não lembro muito da minha família. A única coisa que me faz ter uma breve lembrança eu vou mexer na minha roupa, é essa carta.
Essa é o único pertence que eu tenho que é meu de verdade. Eu não sei como e por que que ele deixou que eu ficasse com isso, mas aqui parece ser meus pais que falam. E eles parecem que queriam meu bem. Então eu imagino que ele faça isso com outras crianças também. Ele manipula suas famílias para que eles deem as suas crianças. Eu, eu não sei exatamente, gente. Isso. A gente não tinha muito com quem falar lá, então a gente vivia sobre teorias e o pouco que a gente convivia com ele. Eu tive o azar de conviver um pouco mais, então eu sei que ele é um homem que manipula muito as pessoas e faz com que a gente confie que o que ele tá fazendo é certo, mas não é certo. Ele machuca muito as crianças, ele me machucou muito. E ele tá nem aí que a gente chore, tá nem aí que o nosso corpo mude. Ele só quer concluir, seja lá o que ele esteja fazendo. Você se lembra onde é esse lugar? Mais ou menos. Eu sei que depois que eu saí da mansão, eu corri durante uma floresta bem longa, muito sombria e cheia de coisas. Eu imagino que fique bem no centro ou próximo do centro, mas exatamente o caminho eu não sei. Talvez se quando eu entrar de fato lá na área, eu consiga relembrar como é que é o caminho. Mas por enquanto é tudo flashes na minha memória. O Ambrose ele vai bater com a mão em cima da cabeça da Ayla. Fica tranquilo. A gente vai resgatar até o rebanho. Pirralha 2. A gente vai resgatar. A Cassandra vai olhar pro Varian. O Varane tá mutado, se estiver falando. Eu acho que o Varane ele tá processando ainda. Ou ele só tá mudo mesmo. Ah, desculpa, eu fui pegar um copo de água, dar um pouco comigo. Sim, Meu Deus, desculpa. Fui pegar um copo de água. estão olhando pra você, velho. Tá todo mundo olhando pra ti. Ah, Todo mundo, tá, então, todo tá, mundo. pera. Então o Varian tava olhando pra baixo, tá? E ele tava, tipo, meio que, sabe, perdido nos pensamentos dele, depois de ter saído ali da cabana com a Mira. E ele tá, tipo, olhando assim pra baixo, ele olha pra cima, pra vocês e... Vocês estão falando comigo? Todo mundo continua olhando pra ti. Ah, desculpa, eu A não sei. gente- É, A gente tava compartilhando os nossos motivos pra querer entrar em Dreckenheim. ah. Sendo bem sincero, eu não tenho um motivo muito, sei lá, passado de sofrência, nem um motivo muito altruísta, mas não sei, eu acho que o destino me guarda algo bom se eu for pra lá. Eu acho que algo que possa, não sei, me trazer um novo significado na vida. Hoje em dia eu sou mais sobre jogos e, bem, oportunidades que aparecem que parecem valer a pena. Mas eu não tenho um objetivo em si, mas apenas ver no que esperar que o destino aguarda pra mim. Então é como uma sensação que você tem? Ah, assim que nem quando eu tô jogando e eu sinto que eu devo
dar um all-in ou apostar tudo que eu tenho. Eu, às vezes, sinto isso durante a minha vida. E vamos dizer que eu senti que eu deveria apostar em entrar na cidade. Entrar num lugar potencialmente mortal sem saber o motivo? É a mesma coisa de apostar sem ter certeza de ganhar. Ela vai dar de ombros. Eu não tô em posição de jogar. Mas, por mais que eu não tenha objetivos claros, vocês podem contar comigo. Hum. Vocês ficam em silêncio, olhando uns aos outros, enquanto vocês pensam no, no que a Mira, a Cassandra e o Varian falaram. E você, Ambrose e Percival, vocês ficam calados. Vocês se sentem mais fechados. Talvez vocês não se sintam confortáveis agora pra contar pra eles como vocês estão. E o silêncio, mesmo que por alguns segundos, parece durar uma eternidade. Um silêncio meio desconfortável. O Percy, ele tá sentadinho assim, aí ele vai meio que abaixar a cabeça e botar ela meio no ombro assim, tentando esconder as lágrimas. E ele continua apertando a areia muito forte no chão. Tá deixando marcas, tá quase fazendo um buraco do lado dele, de tanto que ele aperta. Ele tá tentando disfarçar bastante o que ele sente. Bom, mas de qualquer Ele forma, tá. o que nós compartilhamos aqui meio que entra em consenso sobre a gente precisar uns dos outros no momento, certo? Eu acho que ninguém aqui tem a pretensão de sobreviver sozinho lá dentro. Eu acho que não. A Mira fala e, tipo, ela olha pro Percy que tá do lado dela e, sem dizer nada, ela estende um lenço pra ele. Tipo, ela não tá nem olhando pra ele, ela tá respeitando a privacidade dele, mas ela só pega e estende um lenço, assim. Ele estica a mão e... Obrigado. O Ambrose ele vai ver que o Percy tá apertando o negócio e só vai cochichar pra ele. Achei que tu fosse mais forte. O Percy vai se escorar na espada e vai levantar. Foi mal, caiu um cisco no meu olho. É... Areia, sabe? São perigosas. São perigosas. Não tanto quanto eu. Ele vai olhar pra cima assim e botar a mão na cintura. Eu tenho motivos também. Eu tenho Oi? motivos também. Bem parecidos com o da Ayla. Só que, diferente da maioria, eu não faço ideia como eu vim parar aqui. Eu só apareci na casa dos meus pais. E tô aí até hoje. E agora eu entrei nessa pra descobrir de onde eu venho. E o que querem comigo e por que eu sou isso aqui. E ele olha pras mãos dele, as mãos dele tão roxas assim, de delírio. Cassandra, Eu você... acho que todo mundo aqui vai ter as respostas que procura em algum momento. Você foi quem levantou essa pauta para ser conversada com os seus novos companheiros. Como você se sente com relação às respostas deles e à falta da resposta do Ambrose? A Cassandra, ela aprendeu desde muito cedo a ser muito lógica, muito... Ter um pensamento mais direto, assim. Então,
ela sente que ela tá analisando da melhor forma possível, logicamente, mas tentando compreender num fundo emocional, assim, se todos eles estão sendo honestos na resposta deles. Ela sente que o Ambrose, por ela conhecer um pouco mais ele, ela sente que talvez ela entenda os motivos dele, que ele não precisou falar agora nesse momento para ela entender. Mas algumas respostas deixaram ela um pouco na dúvida sobre se existe mais por trás daquilo ou não. E ela tá pensativa sobre isso. Ela tá tentando ser racional ao mesmo tempo em que ela não consegue evitar criar olhar de um lado, por um lado emocional, assim, pros motivos deles. Ô, Gabi, dá pra criar mais de um laço com uma pessoa? Eu iria dizer um por descanso curto, mas eu deixo vocês criarem 2. Eu acho que 2 é um bom limite. Não, mas se eu já tenho laço com essa pessoa, eu posso Assim, tu criar pode outro. criar um, daí o laço com força 2. Ok. Então eu quero criar um laço de lealdade com a Ayla. Por quê? Porque o Percy se identificou muito com a história dela e ele internamente ele tá jurando proteger ela a qualquer custo. E ele vai ser leal a tudo que ela fizer e quiser fazer, ele vai apoiar. Ok, então pode criar o seu laço de Já lealdade. botei ele laço de lealdade 2. E ela não sabe disso. E nem vai saber. Eu sei. Eu quero criar um laço. Uhum. Espera aí um pouquinho. Eu nunca lembro onde é que tá os laços. Os laços, eles É estão... na folhinha com o lapisinho. É. Do lado de Ah. itens. Achei. Deixa eu analisar. Eu estarei criando um laço Ok. com alguém sobre algo. Não vou dizer. Não vou dizer. Se Sim, quiser, mas saibam que se eu quiser estou criando. pode revelar. Mas saibam que eu Caso tenho um não, laço. não precisa. Tá. Ok. A noite vai se seguindo e agora vocês são livres para poder interagirem com quem vocês quiserem. E depois disso, ou antes disso, vocês podem também repassar os planos que vocês têm pro dia seguinte. Quando o Ambrose ficar sozinho, o Percy quer falar com ele. Mas não precisa ser agora. Ela não se levantou do lugar. Não sei se o pessoal vai sair, mas ela vai ficar um tempinho ainda ali. E ela tá usando 100% do seu cérebro tentando lembrar o caminho de volta pra mansão. Tipo, ela tá vasculhando em todas as memórias. Ela tá, tipo assim, encarando o chão muito séria. Tentando lembrar o caminho que ela esqueceu, entre aspas, né? Mas ela só provavelmente perdeu a memória por conta do nervosismo. Mas que ela sabe que tá em algum lugar ali no fundo da memória dela. Ela só tem que encontrar. Talvez vendo um mapa detalhado do interior da cidade e conversando sobre os detalhes, dos poucos detalhes, talvez não seja muito difícil de encontrar esse lugar. Afinal, as suas memórias contam que era uma mansão bem grande. Não existiam muitas dentro de Drakenheim, então talvez não seja tão difícil. Basta conversar e ver os itens certos. Ela não sabe disso, ela continua pensando. A Sandra vai sentar do ladinho da Ayla, mais afastadinho um pouco. Eu vou ver que Já- ela tá
Ela vai ficar em silêncio, tipo, não querendo atrapalhar o fluxo de pensamento ali. Quando ela sentar perto de mim, eu vou ficar um tempinho inquieta, mas eu vou olhar. Eu. Eu fui egoísta, né, Cassandra? Eu achei que sabe, se eu fosse seguindo vocês e deixando essa parte da minha história pra trás, talvez eu pudesse esquecer e os problemas iriam acabar. Mas foi muito egoísta da minha parte. Nesse momento, provavelmente tem alguma criança igual a mim se retorcendo enquanto os braços mudam. E ela tá, tipo assim, com a mão na cabeça. Ela tá muito perturbada com esses pensamentos. Na verdade, eu vim aqui exatamente pra dizer o completo oposto disso, Ayla. Às vezes, quando a gente olha pra nós mesmos, a gente vê algo distorcido. Então, eu acho que às vezes é bom se ver pelos olhos dos outros. E eu acho que você é uma das pessoas mais altruístas. Não, você é a pessoa mais altruísta que eu já conheci. Porque você poderia fazer inúmeras coisas. Coisas boas e coisas ruins. Você poderia fugir, você poderia fingir que aquilo não existiu. Você poderia até tentar fazer o bem, avisando alguém que isso tá acontecendo, mas você quer tomar isso para suas próprias mãos. Você quer se certificar de que aquelas crianças saiam de lá. E uma coisa eu acho que você tem que ter em mente. Você não pode tomar para você a culpa por algo terrível que outra pessoa tá fazendo. Ela vai suspirar. Eu realmente não desejaria que nenhum de vocês vissem o que eu vi. E o pior é que eu só podia ficar quieta. Eu só podia ficar em silêncio e deixar que ele fizesse o que fosse. Porque se eu me comportasse, depois eu podia pedir para que ele desse mais comida pra gente. Mas quando eu vi a oportunidade de ir embora, eu não pensei em duas vezes. Eu prometi pra mim mesma que eu ia voltar, mas naquele momento eu não pensei duas vezes, senão simplesmente sair correndo. E você fez a coisa certa. Porque se você não tivesse aqui, quem mais voltaria por eles? E você fez também a coisa certa ao aproveitar e ela faz aspas no ar assim. Ser feliz um pouco com a gente. Aproveitar da sua liberdade, porque você precisa saber o que você estava perdendo lá dentro e o que você vai dar para essas crianças quando eu tirar elas de lá. Você tem razão. Obrigada, Cassandra. Não tem de quê. E escuta, eu sinto que talvez você tenha uma visão de mim, uma visão talvez mais certa de mim do que eu mesma tenho, assim como eu tenho de você. Então, se a qualquer momento você achar que deve me falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu sei que você tem segredos que talvez sejam só seus. E que eu tô disposta e eu quero muito poder escutá-los. E que você confie a mim, a eles. Mas eu não vou forçar e nem falar pros outros. Mas eu quero que você saiba que você pode confiar em mim. Seja lá o que seja. A Cassandra vai sorrir pra ela e vai fazer que sim com a cabeça. Obrigada. Isso é muito importante.
Interações. O Ambrose, ele tava sentado. E aí ele vai usar a espada dele pra se levantar, vai se apoiar na espada dele. E aí, tá bom, pirralhada. Já entendi. Vocês têm grandes objetivos, querem grandes coisas. Já entendi. Mas olha a novidade. Vocês são fracos, ingênuos, orgulhosos. Mas sabe o bom motivo? Sabe uma coisa legal? Vocês têm a mim, Ambrose. Que coisa linda. Tá bêbado, porra. Então agora, Cassandra, puxa a filhinha. Ayla, segue a Cassandra. Pessoal, atrás delas. Marchando. Agora. Pra onde exatamente? Ao redor do acampamento. Agora, vai. Marchando. Vai. E eu dou a espada pra empurrar a Cassandra e a Ayla. Vai, marchando. Eu vou me levantar rapidinho e, tipo, começar a pular no mesmo lugar. Vai. Eu vou Eu Eu vou de deixar. fato obedecer. Isso foi tão Ambrose que eu vou deixar tu criar um laço de admiração contigo mesmo, mano. Cara, ele falou com tanta convicção que eu tô obedecendo. Que eu tô velho. obedecendo? Quem que tá correndo com o Ambrose, velho? Ele empurrou as duas meninas ali e saiu pra marchar pra correr, velho. Vamos, Percival, vamos. O Percy tá fazendo Vamos, negativo com a Percival. cabeça. O Percy tá fazendo negativo com a cabeça. Vai Vamos, continuar sendo Percival. fraco. Ingênuo, orgulhoso, fracote, pirralho. O cara te chamou de pirralho, velho. Doeu no coração, mano. O Percy tá muito abalado nesse momento pra sair correndo. Como que tu vai conquistar teus objetivos sendo fracote desse jeito? O Percy tá só olhando pra ele. O Percy tá parado. Eu encontro vocês depois. Vocês são mais lentos do que eu mesmo. O Mira, Ambrose, A Mira, ela botou, tipo, a mão na frente do rosto, assim, e deu uma risadinha. Mas... logo depois disso, a expressão dela meio que mudou. E ela, tipo, só balançou a cabeça como se ela tivesse se trazendo de volta pra realidade. E ela... E ela se afastou pra perto, assim, tipo, desse... Acho que é uma plantação de soja, parece? Não sei. Uhum. Meio longe de onde eles estão correndo. Ela puxou a arma dela e ela começou a treinar sozinha. Eu quero fazer a ação treinamento marcial. A atividade de acampamento. Agora que eu vi o GIF da Ayla. Beleza. Deixa eu botar aqui na sua ficha. É de noite, né? Ou é de dia? Tá no final do dia. Tá. Vou botar aqui treinamento marcial. Está na sua ficha já. E, tipo, ela tá ali treinando e toda vez que ela erra, ela vai sentindo mais raiva e vai batendo com menos precisão, assim, mas ela ainda tá atenta pra ninguém ver o que ela tá fazendo. E, tipo, é tanta raiva que ela vai... Chega um momento que ela quase acerta ela mesma, assim. Descuidada. Percival e Varian, o que vocês vão fazer? O Percy, ele vai caminhando devagarinho em direção à barraca dele, olhando pro chão. Ele passa pro Varian, o Varian também tá olhando pro chão, acredito eu. Aham. E ele só... Boa noite. Boa noite, Percy. Dorme. E quando eu chegar na minha barraca, eu quero fazer a forja de acampamento, se for possível. O que você vai consertar e como? Eu tenho um pau pra consertar. E como? O Percy, ele tem, na barraca dele, ele tem várias... Ele vive quebrando, né? Não foi a primeira vez que ele quebrou, então ele tá sempre preparado já. Ele tem, tipo, faixas e outros pedaços de metal e coisa do tipo que ele amarra o pau. Então o pau dele tem vários remendos. O bastão dele tem vários remendos, assim. Então ele tem essa habilidade de consertar porque ele vive quebrando. E a única arma que ele consegue consertar é o bastão dele. Legal.
Eu posso pedir pro Ambrose me dar aula de combate? Pede pra ele. Enquanto eles. Ah, não, se bem que tem exercício A aqui ideia, a ideia era o Ambrose oferecer um treinamento marcial pra vocês aí. Ou mal de combate que seja, sei lá. Eu aceito. Treinamento de combate é legal. Aulas de combate, isso aí. Ó, aula de combate é legal, mano. Tu escolhe um alvo, né? Ou seja, infelizmente vai ser só uma das meninas ali. E a próxima vez que uma delas fizer teste de precisão ou um teste de magia, ela pode escolher ter mais 4 no teste. Pra acertar. Eu posso fazer 2 atividades de acampamento e daí eu dou um treinamento marcial pra... Ah, não dá. Pera aí. Eu dou aula de combate pra uma e... E não tem outra coisa. Me dá aula de combate que eu vou ensinar uma magia pra Ayla. Tá. Beleza? Então eu vou botar aulas de combate aqui na ficha da Cassandra. E Cassandra, tu vai ensinar o que pra ela? Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Eu posso ensinar a virar um... Eu vou te ensinar o feitiço enfurecer. Ela vai te ensinar esse feitiço, tu vai poder castar esse feitiço. Qualquer momento só nesse Ah, não, no próximo dia, até o próximo descanso. Até o próximo descanso. Tu vai gastar 10 pontos de mana. Tu faz uma criatura perder a compostura e agir em total descontrole. O alvo fica enfurecido e não pode fazer guarda ou feitiço durante seu próximo turno. Ô, louco. Legal. Que tri. Como é que eu coloco isso aqui? Não, eu já botei nos teus feitiços ali. Em rate? Em rage, aham. Obrigada. Aí depois de encerrar esse treinamento em conjunto aí com os 3, o Ambrose só vai se despedir. Bem-vindas à escolinha do Ambrose. Se vocês morrerem, a culpa será minha. Ele faz um joinha. Eu achei muito que ele falou assim, se morrerem a culpa de vocês. Eu também achei. Não, ele ensinou pra Não, tá. vocês. Agora. Aí, se tu permitir, Gabi, eu quero fazer um duplo laço ali, tanto com a Cassandra quanto com a Ayla de lealdade. Pode fazer, mano, eu deixo. Então, show. Eu já tinha Todo mundo tem laço com a Ayla agora. um laço com a Cassandra, eu posso criar outro? Pode criar outro, pode criar, alterar um, se tu quiser, tu escolhe. Como é que aumenta o laço? É só- Tendo outro laço. Então, por exemplo, na tua ficha ali, tá vendo que tem um laço de afeição com Ambrose? Se tu escolher o segundo de lealdade ou o de admiração, vai pra 2. Eu vou mudar o meu... Eu não posso botar, tipo, afeição 2 vezes? Não, não pode. Pô, mas daí tu é muita. Eu vou Aí é muita trabalhar afeição. por lealdade. Eu tava... Como é que é Mistress? Mistress era incrível. Tá em inglês a tua ficha? Ah, tu tava com desconfiando. Ah, eu tinha desconfiança, agora eu tenho lealdade com a Cassandra. Caralho. Tu tinha desconfiança? Eu tinha por conta Sacanagem. aquele dia que a gente ficou tipo, se encarando, tipo assim. As duas. A Cassandra é meio maluca mesmo, então. Eu tava tipo assim, ela tem segredos, eu vou ter desconfiança. Então agora eu tenho afeição e lealdade com o Ambrose. Legal. E Varian, o que você vai ficar fazendo nesse meio tempo? O Varian tá meio cabisbaixo, meio pensativo. E. Sendo bem sincero, ele só vai voltar pra cabana dele e. Vai deitar e ficar olhando pra cima, assim. E a identidade de acampamento vai ser devaneio. Vai ficar pensando. Botei o devaneio. Beleza. Ok, Aí depois o Ambrose se despedir das meninas ali, o Ambrose vai indo na direção da barraca do Percy. Tu, quando chega perto da barraca do Percy, tu começa a escutar uns barulhos de prego batendo, de... Até uma maquita tu escuta, tá?
Aí o Ambrose ele abre a cortina do troço, aí depois você só vê uma sombra preta O Percy tá de cueca. gigante. Daí ele pega a capa dele rápido. Oi? Pois não? Eu volto mais tarde. Ele fecha. Ele vai embora. Não, espera. O Percy sai pra fora. Espera. Aí ele sai botando a roupa lá fora. Desculpa, é que eu gosto de trabalhar seminu. É a minha privacidade, né? Eu Eu preciso recomendo mesmo falar não fazer isso. É, eu vou Eu ficar já atento conheci com as pessoas que perderam seus. Olharam pra baixo, sabe, né? É. Amiguinhos. Mas é até bom que você veio aqui, que eu preciso falar com você mesmo. Ele tá esperando uma resposta. Ele ficou olhando pro Ambrose. Desembucha. É, bom, você me ouviu falar, né? Eu tenho um problema lá e eu preciso resolver. Só que tem um porém nisso. E Tá fraco. não é isso. É que eu não sei o que pode acontecer quando, enfim, eu chegar onde eu preciso chegar. Pode ser ele vai olhar ao redor assim. Tá, olha só, eu vou te contar. Mas eu posso confiar em você, eu sei disso. Eu sinto isso. Mesmo que você seja um Zé Mané, eu posso confiar em você. E ele aponta o martelo que ele tá segurando assim pra cabeça do Anderson, né? O Ambrose agora tá olhando com uma cara muito de tacho assim pro Percy. Tá, fala. Eu não sei. Eu preciso chegar até a... como é que é? Torre Ametista, galera? Torre inescrutável. Torre Inescrutável. É onde fica aqueles nojentos. Enfim. E eu não sei o que pode acontecer comigo em contato com muito delírio. E eu acho que... Bom, você é o único cara que consegue me parar. Então, se eu ficar louco, maluco ou perder o controle, você pode me bater bem forte e acabar comigo. Beleza? Vai ser um prazer, né? Eu sinto muito, mas a menos que a voz na minha cabeça diga pra te matar, eu não vou te matar. Não precisa me matar, Só impedir que eu, sei lá, faça alguma coisa contra qualquer um aqui. Principalmente a Ayla. Tá? Acho que eu consigo tirar alguns membros sem me comprometer. Eu agradeço. Eu acho que você é forte bastante pra me segurar. Aí ele vai dar um sorriso. Segura. Uhum, vai nessa. Ah, e isso aqui é seu. O Percy vai alcançar pra ele a espada. Mas essa porra é pequenininha, cara. É, mas eu prefiro o bom e velho bastão, né? Tá aí o que ela faz? Eu não sei, eu não testei ainda. Fica à vontade pra descobrir. Então tá. Beleza. Mais uma Eu vez. corto um membro teu com isso aqui se precisar, então. Ah, isso. Ele Use guarda a ela espada. use ela pra me matar, se for o caso. Eu agradeço. Aí o Ambrose dá as costas e antes dele completamente ir embora, ele só olha pro Percy de costas assim. E da próxima vez que tu não participar de um exercício meu, eu te arranco as pernas. Não precisa nem ser Desculpa. monstro. Você não pode? Você tem que ouvir a voz da sua cabeça. E ele fecha a janelinha. Daí o Ambrose ele abre de novo um pouquinho o negócio e só fica tipo de cochicho. Eu falei que eu não posso te matar. Não cortar teus membros. Ele fecha e vai embora. Percy dá uma risada e bota a mão na cabeça, coçando assim. É. Vou tirar a espada do teu inventário e vou botar no inventário do Ambrose. De fato, ela é uma espada pequena para um homem do seu porte. Mas, quem sabe, se você levar ela para um ferreiro experiente no vilarejo de Emberwood, talvez ele possa utilizar a lâmina dela e deixá-la um pouco maior, talvez derreter o aço e as propriedades mágicas delas ainda continuem em vigor, e transformá-la numa espada de 2 mãos. Show. Ou tu lutar com 2 espadas, também dá. Também.
Ah, mas fica uma grandona e uma pequenininha, Uma adaga e um. né? É praticamente uma adaga pra ele. É. Alguém quer fazer mais alguma coisa? Eu quero, Pode ir. mas todo mundo já foi dormir? Todo mundo já foi Não, dormir. a Mira tá acordada. Ayla, tu tem que fazer uma ação de acampamento se tu quiser. Porque tu não fez, tu só recebeu. Fer pode ir falando que eu vou dar uma lida aqui rapidinho. Só a Mira volta depois de um tempo, ela vê que todo mundo já tá nas barracas e ela senta perto da fogueira pra ficar de vigia à noite. Eu quero saber de você, Mira. Eu quero saber a sensação que você tá sentindo nesse momento, após ter tido uma conversa bem íntima com o Varia. Ela não tá pensando nisso nesse momento, No que ela tá pensando? mas ela tá pensando na última batalha que eles tiveram e em como todo mundo teve que proteger ela o tempo todo. E ela tá pensando que ela não vai mais deixar isso acontecer. Eu já Era por isso que ela tava com tanta raiva. Entendi. sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um devaneio. Vai fazer um devaneio, vai devanear. Eu vou devanear. Depois que ela conversou com a Cassandra, que ela se exercitou, ela vai pra barraca dela e ela vai ler a carta que ela tem da família dela algumas vezes. E ela vai continuar pensando em tudo que ela passou, tanto lá dentro como esse tempo que ela passou aqui fora. Ok. E Cassandra, o que você quer fazer antes de finalizarmos a noite? Depois de se exercitar ali com a Ayla, a Cassandra voltou pra barraca dela e tal. E ela ficou um tempo andando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, pensando. Falando um pouco sozinha, respondendo algumas vozes que ela ouvia na cabeça dela, ou, enfim, devaneando ali. E depois de um tempo, quando ela ouve completo silêncio lá fora, que ela viu que a maioria já foi dormir, ela quer sair e ir até a barraca do Ambrose. E ela vai em completo silêncio, assim, meio por aqui assim, mas se a Mira vê ela não se importa muito também. É tipo, ela tenta ser silenciosa, mas se a Mira vê ela não tem problema. A Mira no máximo dá uma olhadinha e uma cena, mas ela não fica cuidando, nem prestando atenção, nem nada assim. Aí a Cassandra vai ouvir assim se ela ouve algum ronco, e aí quando ela não ouve ronco nenhum, ela vai falar: Ambrose, você tá vestido? O Ambrose, ele... Quando tu bota a cabeça pra fora, tu não vê ele. E aí quando tu chama ele, tu vê que ele sai do lado como se ele estivesse vigiando a porta. E ele tá só com a regata dele, tá sem o casaco. E aí tu vê um monte de cicatriz no braço dele, nas costas dele, tu vê cicatriz pra caramba, cicatriz dourada. Posso entrar? Tá. Meu Deus, o Ambrose tá na minha frente, eu não consigo nem mexer o meu som. Eu mexo. É gigante, cara. Canon. É canônico. Dá O licença, Ambrose eu parado na entrar. porta e a Cassandra, tipo, Posso eu entrar? vou- Posso entrar? Ela considera por um momento passar por baixo das pernas dele, assim. Daí ela entra e ela começa de novo a andar na frente dele de um lado pro outro, assim, até as paredes da cabana. E ela tá mexendo, tipo, nas mãos, assim, e ela tá pensando e falando um pouco, tipo, sozinha, algumas coisas assim. Eu acho que eu preciso te falar uma coisa.
Mas eu não sei se eu deveria te falar essa coisa. Eu acho que. Eu tenho Eu não sei nem. paciência, mas não é pra tanto. Direto ao ponto. Eu não sei. É que eu não sei se eu. É que eu não sei se eu deveria estar pensando nessa coisa. Eu não sei o quanto essa coisa é verdade ou não. Ah, eu ouvi, quer dizer, as vozes me falaram. E eu não sei até onde elas são verdade. Quer dizer, elas já me falaram tanta coisa e às vezes eu confio nelas e não é uma boa ideia. E já aconteceu. É uma suspirada profunda nesse momento. Eu, por acaso, você disse que você só mata monstros quando a voz na sua cabeça te manda matar eles, certo? Correto? E você não andou ouvindo nenhuma voz te mandando matar ninguém? Só os últimos bichos que a gente matou. Ninguém mais? Não. Tá, então deixa pra lá. E ela vai tentar sair da barraca. O Ambrose ele vai pegar no capuz dela e vai segurar. Ela vai meio que Como se andar fosse no uma ar. pinça. Ela vai meio que andar assim, sem sair do lugar, sabe? Aí ela vai parar. E Explica. ela vai se virar de volta pra ele. Você sabe como a minha cabeça. Eu ouço vozes, certo? Não, isso eu tô ligado. Às vezes elas me dizem coisas que até que fazem sentido. E Tipo. ela vai tirar um papelzinho do bolso, um papelzinho dobrado, e ela vai segurar esse papelzinho e olhar pra ele. E ela vai dizer: Eu ouvi uma palavra que me perturbou um pouco. Quer dizer, um pouco mais do que um pouco. E eu escrevi essa palavra porque é uma coisa que eu faço às vezes. Eu escrevo porque eu não tenho certeza se o que eu tô ouvindo ou vendo é verdade ou se eu só sonhei com isso. Já aconteceu algumas vezes. Então, eu vou te entregar esse papel com a palavra que eu ouvi. E se amanhã você ainda tiver esse papel, quer dizer que eu não alucinei. Beleza. É o quê? Eu acho que ela já está alucinando já. Ela vai só entregar o papel pra ele, escrito uma palavra que. E daí ela vai dizer: Eu ouvi as vozes me dizendo que eu devo ter cuidado em quem eu confio e essa palavra. Tá. Eu vou mandar a palavra pro. Quer mandar? Eu mando também. Pode mandar. Até eu achar ele aqui. Tá. Eu quero saber uma reação rápida de ti após ler a palavra. Cara, o Ambrose tá sorrindo, irmão. Tu vê o Ambrose sorrindo, um sorriso malicioso. O sangue da Cassandra gela assim e ela, tipo, fica meio petrificada. Por favor, me diz que eu não confiei na pessoa errada. O Ambrose, ele vai. Ele vai. Ele tá olhando o papel, aí ele dá o sorriso, ele olha pra ela, e ele faz que ele vai atacar ela, tipo um monstro. Ela vai dar um passo pra trás e falar: Meu Deus, eu quase me caguei agora, Ambrose. Aí o Ambrose dá uma risada. Ela tá literalmente Vai. tremendo. Muito. Percebe que ela tá assustada. Essa sua brincadeira deixou ela de fato assustada, Ambrose. E por um segundo, um microsegundo, você tem uma memória. Mas ela já desvanece da sua cabeça. Ela realmente está com medo. Caraca. O Ambrose vai ver que ela ficou com medo e ele. O sorriso estava no rosto dele e ficou sério pra caramba agora. Aí ele só vai se, Eu ele vai se acharia mais afastar, na verdade. assustador ainda.
Tipo, Ela, não, o ela maluco, ainda o tá, cara, ela ainda Ele tá. o literalmente cara fez assim, ó. sorrindo igual um maníaco pra ti, Né? e de repente ele fica super sério do nada. Não, ela ainda não entendeu qual que é a dele. Ela ainda tá tá com medo. encarando ele. Ela ainda tá encarando ele, tipo, esperando ele fazer alguma coisa a qualquer momento. O Ambrosio ele vai se afastar e vai ajoelhar pra ficar na mesma altura dela. E fica tranquilo. Se isso realmente for real, eu vou te proteger. E eu vou matar isso, seja o que for. Pode confiar em mim. Você acha que isso tá perto? Não sei não. Mas se tiver, eu tenho quase certeza que as vozes vão me falar: monstro, monstro, matar, matar. Coisa de sempre. Tá, isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Ela parece um pouco mais calma, assim. Ok. Ok, então Só eu não vou. comenta com os outros. Não, eu não vou. Eu queria tentar descobrir um pouco mais sobre todo mundo aqui, mas eu não consigo ver nada de diferente neles. Eles parecem bons. Todos eles. É. Veremos. Bom, boa noite, Ambrose. Boa noite. Ela vai voltar pra cabaninha dela. Show. Então, vocês acordam depois de terem descansado bastante no acampamento. E agora, vocês organizam as barracas de vocês rapidamente para que vocês possam partir em viagem o mais rápido possível. Vou transportar vocês agora aqui pra landing page. E aí vai ter as missões. E vocês estão no caminho dos becos de Bagnall. Esse aqui na real ele tá mais pra cima. Cadê mais aqui? E vocês podem conversar como que vocês vão entrar, sair da cidade, com quem que vocês vão falar e... Bom, agora é com vocês. O Ambrosio quer ir até o ferreiro ou sei lá o que for. O ferreiro é só no vilarejo de Emberwood, que tu tem conhecimento de um Eu ia ferreiro dizer, bom. não E vocês é estão uma boa ideia. bem longe do vilarejo de Emberwood. Tem uma forja aqui perto, mas. É, Eu ia é dizer, perto, mas... não é uma boa ideia você procurar um ferreiro nos becos de Buckdown. Se ele perguntar É pra mais mim, barato, né? não é? É que eu não tenho dinheiro, eu preciso que seja barato. Olha, tu sai sem a espada. Na melhor das hipóteses. Eles podem tentar. Bom, vocês vão ir pros A becos, gente vai então. estar em menor número. A gente vai pros becos, eu acho. Eu conto por 2. Ok. Não vou... Se ninguém quiser fazer nada ou conversar entre si, eu vou só transportar mesmo, então. Só vai, a gente falou um monte. É, eu acho que estamos de boa. Vocês deixam... Vocês deixam a relativa segurança que vocês tinham no acampamento de vocês. E ela se desfaz quase que completamente no momento em que vocês se aproximam dos becos. A primeira coisa que atinge vocês não é apenas a visão, mas sim cheiro. É um cheiro denso de incenso barato, de lavanda queimada e grama. Ela tenta, quase que com sucesso, mascarar o verdadeiro odor desse lugar. É uma mistura de lixo, de urina velha e de ratos mortos. No chão, à frente de vocês, não tem ruas de paralelepípedo bonitas e limpas. É quase um lamaçal, uma pasta negra e pegajosa que
quase que entra dentro das botas de vocês. As portas da cidade, elas estão sempre fechadas e sempre abertas ao mesmo tempo por vários buracos e rachaduras. E você tem vários toldos rasgados de pessoas que observam vocês. É praticamente impossível distinguir rostos aqui. A maioria das pessoas usam máscaras, usam capuz. As pessoas que estão aqui, elas vendem o que lhes resta. Um pouco de dinheiro, um pouco de grana, os seus próprios corpos, o que o dinheiro puder comprar. O comércio aqui, ele é quase carnal. Ele é feito sem glamour ou sem nenhuma saúde. É apenas transações rápidas, vigiadas por capangas em becos escuros. E tudo isso vai uma porcentagem para a rainha. Não tem guardas aqui. A lei aqui, ela é inexistente. Mas há uma estranha ordem nesse lugar. Ninguém corre e ninguém tá gritando nas ruas. O silêncio aqui, ele é tenso, quase como se fosse um grande ecossistema predatório. E no meio dessa rua principal, onde a lama é espessa e as luzes das casas são mais fortes, vocês veem uma estrutura que lhes chama a atenção. No momento em que vocês começam a andar por entre os becos, que em poucos minutos vocês já se veem perdidos nesse mar de prédios. Vocês veem um lugar que foi construído com destroços de um navio, de uma igreja, e só Deus sabe como esse navio chegou aí, com uma placa escrito Ninho dos Corvos, bebida e diversão. Pode ser que o abutre esteja lá dentro, quem sabe? E é este primeiro prédio aqui. Conforme eles vão chegando mais perto da cidade, a Mira, ela puxa o capuz da capa, assim, para cobrir o rosto o máximo possível. Ela sugere que os outros façam o mesmo. A Cassandra já tá. Sempre que ela tá em algum lugar assim com muita gente, ela fica com o capuz. Pois também, pois tá sempre de capuz. E quando ela entra lá, ela tá muito atenta a tudo ao redor, mas ela anda como se ela já tivesse estado em lugares assim. Não necessariamente aí, mas em lugares parecidos. Mandei imagem dos becos ali no chat de Drakenheim no Discord. E talvez o primeiro lugar que vocês possam ir é essa taverna mesmo, que chama a atenção pelo nome, Ninho dos Corvos. Bebida e diversão. Acho que eu tinha pra ir, né? Eu vou pra lá, tipo, ela não. Eu vou andando e eu não fico. Diferente do que eu faço geralmente, eu não fico cuidando se eles estão vindo atrás. Eu só confio que eles vão ser espertos o suficiente pra vir. É essa porta aqui, né, Gabi? Isso, essa aqui da esquerda. Vocês veem a Mira tomando iniciativa e indo. Vocês vão ficar parados na entrada da cidade? O Percy empurra as meninas, ele e a Cassandra na frente. Beleza. E ele fica do ladinho do Ambrose, como se tivesse os dois andando com guarda-costas. Aí dentro parece ser um projeto de taverna. Vocês não podiam achar um lugar pior para tomar uma cerveja do que esse lugar. E vocês não podiam imaginar que existiam lugares piores do que as tavernas do vilarejo Emberwood. Aqui é sujo, não tem um bartender, parece mais uma casa abandonada. E vocês veem uma figura parada, sentada numa mesa lá atrás. E ela tá mexendo uns papéis na mesa, assim. E é um Kenko. É um abutre. Literalmente, um literal abutre. Eu vejo ele, dá pra deduzir, e ele é o abutre, né? Uhum.
Eu me aproximo, eu paro do lado assim da mesa. E Ele tava escrevendo umas coisas no papel. alô? Oi? Alô? Tamo aqui, tamo aqui. Alô? Estão me ouvindo? Ah, tá. Opa. Eu parei do lado da mesa, assim. Eu dei, tipo, 2 toquezinhos na madeira, só pra chamar a atenção dele. E eu pergunto pra ele... Perdão, eu acho que você é a pessoa que a gente tá procurando. Ele. Eu tenho uma encomenda. Ele olha pra ti. Ele tem um olhar cerrado, bem. Bem quase que mal visto. Tu não sabe dizer direito se ele tá olhando pra ti, se ele tá olhando pras pessoas que estão ao teu redor, mas ele parece desconfiado com tudo. Ele não parece ser alguém que dá pra confiar. Quem você está procurando? Eu tiro do bolso os tickets que o Blackjack tinha me dado e eu boto na mesa na frente dele, assim. Tickets para a arena. Vocês são a encomenda? Não. Mas eu acho que aqui não é um bom lugar pra eu te mostrar o que é a encomenda. Ele olha pra. E ela pega os tickets de volta, assim. O Abutre ele olha para as duas pessoas que estão sentadas na mesa. E no momento que vocês entraram nesse lugar, elas ficaram de olho em vocês o tempo inteiro. Elas não pararam em nenhum momento. Ele levanta a asa dele e os braços dele, todo esquelético assim, de magro. Faz um chispa para esses dois. Eles só levantam e os dois saem da porta. No momento que eles saem da porta, eles fecham a porta. E eles trancam. E Ayla, tu tá do lado de fora. Por que tu vai deixar entrar? Tu ficou do lado de fora? Ficou do lado de fora. Ah, tá, tu entrou. Ela entrou. Então eles fecham a porta e só tem vocês. O poder do mozinho, né? Pronto. Quem dormiu no Não foi sofá. nem mozinho, eu só olhei pra ele. Pronto. Mais confortável agora? Obrigada. Ela fala com um sorrisinho meio... Não irônico, mas levemente cínico. E... O Blackjack disse que você queria isso aqui. Ela fala e ela tira de debaixo da capa o cajado. Ela não entrega. São Vitruvio. Nossa rainha vai ficar muito contente. Foi o que a gente ouviu. Que vocês estavam atrás disso. Nós estamos sim. Nós queremos muito. Bom, ele olha assim, ele cerra o olhinho dele. Visto que vejo a vista em meus olhos, vejo que vocês virão. E vocês viram. E vieram. Mas que viu. Houve morte. Ana, Você quer dizer pra conseguir o cetro? Isso. Por que a pergunta? Pois o preço diminui se sangue foi derramado. Não. Ninguém morreu pra gente conseguir o cetro. Falas a verdade. Vejo verdade em seus vieses. Venha. Vou lhe entregar o que veio buscar. E ele levanta da cadeira. Ele vai até o móvel do lado.
Ele puxa uma chave, de um molho de chaves. Ele abre uma porta que tava trancada. Ele joga na mesa assim. Veio por isso. E são 2.000 peças de ouro. 2.000 zênites. Perdão. É uma recompensa bem-vinda. Ela fala pegando as moedas, mas também tinham prometido pra gente uma audiência com a rainha. Vens até aqui querendo falar e ver Vossa Excelência. Mas me diga, vocês conseguiram o carregamento com Oscar e Oren? A gente ainda não foi até lá. Então tolo fui eu achar que vocês viriam de mãos cheias. Se querem realmente uma audiência com Vossa Excelência, que consigam o que ela quer. Não deixe com que as coisas de Oscar e Oren fiquem com os outros. Mas lembre, você fica nas sombras. Ninguém precisa saber. A Mira, ela ainda estava segurando o cetro. E quando ele fala isso, ela segura ele mais do lado do corpo e ela fala com todo respeito. Mas essa já é a segunda vez que nos dizem que a rainha quer uma coisa e que se nós trouxermos, nós vamos ter uma audiência com ela. A última é do cetro. Vocês estão tentando nos enganar, porque se estiverem, não são os únicos atrás disso aqui. Vai em E ela não frente, tá então. ela não tá falando em tom de ameaça. Ela realmente quer uma resposta. Se você não acha que vir até aqui vai fazer com que você consiga ver Vossa Excelência, você está enganada. Você verá a vaidade dela, verá os valores dela. Mas vocês não fizeram nada de tão especial, de tão vislumbrante, que outros vagabundos não poderiam ter feito. Vocês Então por que Enquanto- nenhum fez? Se qualquer um poderia ter feito, por que ninguém fez? Não sou eu quem faz as regras. Não sou eu quem vem aqui e diz se vai aceitar ou não. Eu apenas sou a voz. Tá aí, quem fala então, ô papagaio? Caralho. A vontade de nossa Vossa Excelência Rainha. Se não acham justo, peguem o cetro e deem-o fora daqui. Não, se eu não acho justo, eu vou parar de falar contigo e vou falar direto com ela. Eu falei que a gente não devia ter vindo. Boa sorte. Vamos embora desse lugar. A gente não vai conseguir nada aqui, eles só têm promessas vazias. A gente vai levar o cetro. E vocês que se fodam. E as moedas. Porta fechada? A porta tá Aqui tá trancada. aberto. Mas vocês conseguem abrir ela do lado ali tranquilamente. Bom. Se essa é a vossa resposta, Não, não é a nossa resposta. É a resposta de vocês. Se vocês querem perder a influência dos penitentes, bom, podem ficar tranquilos, tem outras facções que querem. É assim que vocês tratam a gente? Beleza, é assim que a gente vai tratar vocês. Só lembra. Depois não vem implorar
pela nossa ajuda. Nós esperávamos que os homens da rainha honrassem com as suas palavras, por isso nós trabalhamos para vocês até agora. Mas nós não vamos mais fazer isso se a palavra de vocês não vale nada. Ele bate com os dedos na mesa assim, pensando. Pensando se ele fala algo pra vocês ou se ele deixa vocês ir embora. E uma coisa eu te garanto. Vocês têm mais a ganhar com a gente do que a gente com vocês. Então, se é isso... Duvido muito. Mas Então, tá. Vai lá, Butrizão, corre lá pra tua rainha. Pode falar pra ela que algum dia Varian Deckhart vai rir sobre o cadáver dela. ele não fala nada. E sim, pode levar isso como um bom papagaiozinho faz, levando a mensagem pros outros. Porque é isso só que tu faz, né? Tu não tem pau pra tomar qualquer tipo de atitude. Mas relaxa. Eu sei que tu não pode fazer nada a respeito, então, obrigado. Ele fica em silêncio. E daí a gente vai sair. O Varner vai dar as costas. No caso, ele vai vir até a Mira e vai pegar na mão dela pra eles saírem. O Percy já tava metade fora da porta, então ele já tá lá fora. Eu vou suspirar pesadamente, tipo, quase meio cansada de sair junto com eles. Aqui vai ficar esperando o pessoal. A Mira fica mais alguns segundos olhando pro abutre. Como se ela ainda quisesse perguntar alguma coisa, mas ela não pergunta. E aí ela vai sair. O Ambrose ele vai estar com o pé em cima da mesa onde o Abutre tá. E só vai dizer: o cara lá acordou meio embrasado. Ele vai olhar se tem sobrou alguma moeda aqui em cima da mesa que a Mira talvez não tenha pego. Se tiver, ele vai pegar. Não, o dinheiro ficou com ele. O dinheiro ficou com ele? Ficou com ele, se não entregaram o cetro. Mas não tem nenhuma moeda sobrando em cima da mesa? Não, era um saco de moeda. Caiu por acaso? Não tem nada ali. Aí, Eles ó. não iam deixar uma moeda escapar. Ponto de fábula. É uma pena. Vou usar um ponto de fala pra deixar uma moeda. Gastar um ponto de fábula por uma moeda. Vale a pena. Eu faria esse acordo. Mano, se tu disser que tem 5 moedas, eu faço essa troca. Não precisa, não precisa gastar um ponto de fábula pra isso. Eu não tem 5 moedas, eles não vão deixar dinheiro à mostra assim, de graça. Cassandra, quando tu sai da porta, o Abutre ele fala pra ti: tchau, tchau. E faz uma reverência pra ti. E tu sabe o que isso significa. Eu abaixo a cabeça, olho pros lados e só sigo o Percy e a Ayla. Talvez, se sair agora, com ele fazendo esse gesto tão específico, isso te deixa encucada. A Mira vê que o Ambrose não veio depois que ela sai, ela volta um passinho e ela... Ambrose, O Ambrose, depois que ele falou isso aí pra Cassandra, ele ficou encarando o Abutre. E aí quando a Mira chegou, o Ambrose ele tira o pé da mesa e pega a mesa e empurra ela pro canto. E faz ela bater na parede e daí ele vaza. A gente tem que sair daqui. Não deve nada pra esses fudidos. sim, a gente tem. Depois a gente discute e esbraveja. Agora vamos sair daqui.
A Mira fala e, tipo, ela já vai andando e... Essa galera tá aqui fora? Eles Eu estão vou aqui fora. seguindo. Percy! Eu vou seguindo o Ambrose, meio tipo, quase ficando na sombra dele, assim. O Percy vai olhar todo mundo de cima a baixo. O Valiant tá indo pra frente, ele tá, tipo, aparentemente ele tá muito irritado, ele tá muito bravo. A Mira, ela não deixa o Percy sozinho atrás, ela vai andando do lado dele. Ela não deixa ninguém andar sozinho. Ele tá encarando fixamente as pessoas, ele só passa encarando muito. Quase quebrando o pescoço. Ok. Vocês entraram e saíram tão rápido dos becos que não deu tempo de ninguém parar vocês, e mesmo que tentasse, vocês não iam parar. Assim que a gente sai pra um lugar um pouco mais seguro, eu vou me virar pro Vaio e eu vou falar: você tem que medir melhor as suas palavras. Caralho, começou a treta. Eu gostei. Aqui Valiant não, a não- gente ainda não tá. Aqui não, a gente ainda não tá longe o bastante. O Valiant não vai nem ouvir o que a Cassandra falou, vai continuar andando pra frente. Como você se sente, Cassandra, sabendo que provavelmente algo vai ser tirado de você? Ou melhor, entregado a pessoas que você não gostaria? Tudo isso por conta de de comentários e acordos mal feitos. Tem um tipo de ansiedade comendo ela por dentro. Ela não sabe dizer se é medo, se é. Não sabe dizer, ela só sabe que ela tem uma sensação muito ruim e ela tá com raiva, mas ela não sabe expressar essa raiva. Ok. Vocês saíram dos becos. E pra onde vocês vão agora? Eles estão, tipo, nos arredores da cidade ainda, mas não estão no vilarejo, né? Não, o vilarejo fica bem longe. Vocês chegariam, se fossem em direção ao vilarejo, seria em direção sul. E Tá. iam demorar um dia ali de viagem, mais ou menos. Só me mostra onde é que tá os becos que eu tô Tá perdida. aqui, ó. Vocês estão aqui, ó. Becos de Tá. Blackdown. E aqui ao norte, depois da ponte do Rio Dan, tem a mansão Reed. Mira, ela tá. Enquanto eles estão se afastando, ela tá muito tensa, tipo, olhando pra todos os lados, pra cada sombra, tipo, ela. Quem é que deixou ele tomar a iniciativa de fazer negociações? Ela aponta pro Vaio. Ninguém tomou iniciativa, né? A Mira tava indo muito bem. Ela consegue fazer isso sem ajuda. Eu botei essa na minha conta, bota, não tô nem aí. Só vou falar um negócio. No momento que qualquer um de vocês, e eu falo qualquer um, acabasse indo dessa pra pior, ou qualquer coisa de ruim acontecesse, eu não iria me perdoar. E eu sei. Não pode me perguntar da onde, mas é que nem eu já falei na última noite. Eu sei que se a gente seguisse por ali, coisas ruins iam acontecer. Bom, eu sinto muito te informar, mas eu acho que depois do jeito que você tratou ele, provavelmente alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Ela tá, tipo, tremendo de nervoso e raiva, assim. O Percy viu que tá todo mundo em silêncio. Alguma coisa tipo o quê? Tem gente me procurando e ele sabe disso. Tá, e deixa isso pra contar isso agora. Ontem não era a noite que a gente tava falando sobre cada um, os problemas sendo mais abertos, e aí tu deixa pra contar esse tipo de informação agora. Me É uma desculpa, informação mas. minha. Bom, se o que a gente tava fazendo envolvia
ou não sei, a tua segurança, ou seja o que for, a gente precisava, no mínimo, saber. Tu não pode. Chega! Todo mundo aqui ainda tem os seus segredos e todo mundo tem o direito de ter esses segredos. O ponto principal aqui é que sim, a gente perdeu uma chance importante, mas não era a nossa única. Pelo que a gente conversou ontem, o objetivo de quase todo mundo aqui é entrar na cidade e conseguir passar pelo miasma. A gente ainda tem chance disso com as outras facções. E Cassandra, eu não vou te perguntar por que estão atrás de você, nem nada disso. Você fala se você quiser. Mas independente do motivo, podem vir quantos for, a gente não vai deixar ninguém te levar. Ela só Agora, balança a cabeça negativamente, assim, tipo. Ainda nervosa, muito nervosa. nas próximas negociações, eu entendo que é tenso e que todo mundo fica com os nervos à flor da pele. Mas acredita em mim, eu lido com gente desse tipo a minha vida toda. E deixar eles te afetarem de qualquer jeito é assim que você perde pra eles. Nós temos duas opções a partir daqui. A gente pode continuar até a mansão Reed, ir atrás do Oscar e Oren. Ou a gente pode voltar pro vilarejo, o que eu acho que seria uma perda de tempo, já que a gente tá mais perto da mansão do que de Amberwood. Se a gente pegar o que quer que a gente for pegar com o Oscar e oferecer junto com o cetro a outra facção que a gente escolher, nós temos mais chances de ter aliados lá dentro. E a gente precisa disso agora. Porque a gente já conseguiu inimigos. Eu concordo. Que outra facção a gente pode ajudar? Nós temos os seguidores do Fogo Caído, em relação ao cetro. Os seguidores do Fogo Caído, Aqui. Quem estava interessado no cetro eram os Homens da Rainha, os Cavaleiros da Ordem de Ouro e os Seguidores do Fogo Caído. Os Cavaleiros da Ordem de Ouro queriam o cetro para colocar ele num museu, num lugar sagrado. E os Seguidores do Fogo Caído precisavam dele para realizar o sacramento do Fogo Caído. Na mansão Reed, os Homens da Rainha querem o carregamento de Aqua Delirium. Os Lanternas Encapuzados querem o carregamento de Aqua Delirium. A Academia Ametista quer que vocês roubem as pesquisas do Oscar e Oren. E os Cavaleiros da Ordem de Ouro querem que vocês queimem e levem esse lugar abaixo. Os do Fogo Caído não querem nada? Eles não precisam do Aqua Delirium para poder entrar e passar pelo miasma. Justamente porque eles têm o sacramento do Fogo Caído. O miasma, no caso, é dentro da cidade, né? Isso, o miasma é só dentro da cidade. Existem poucos focos de miasma do lado de fora, mas as muralhas elas são tão grossas e tão altas que elas previnem que os ventos levem o miasma para fora da cidade. Então o miasma é só dentro da cidade. Tá. Se vocês quiserem acompanhar aqui no board de missões, tem aqui embaixo a Capela de Santa Brena. Se vocês clicarem em abrir, vai aparecer ali o que cada uma queria. E aqui em cima tem o da Mansão Reed. Aqui é o da Capela de Santa Brena, que foi concluída. E aqui é o da Mansão Reed. Eu vou dar uma opinião. Talvez vocês não concordem, mas... Talvez a gente pudesse agradar duas facções. Eu acho interessante agradar duas facções. Eu acho interessante a gente ajudar os seguidores do Fogo Caído, porque talvez a gente consiga entrar com segurança na cidade, assim. Só que eles não querem nada com o Oscar e Oren, então a gente pode fazer isso, fazer algo pra outra facção também, e assim ter mais aliados lá dentro. Eu acho que é uma boa ideia.
E desse Entendi. jeito a gente não vai fazer duas facções irem uma contra a outra e nem uma delas ficar contra a gente. Se minha opinião importa, eu acho que a gente devia ajudar os lanternas encapuzados. Não, Você vai olhar ela pra fala e depois pra Cassandra fixamente. ela cruza os braços e olha pro chão, assim. Tipo, não fui eu que falei. O Paris tá com o olho cerrado nela. Ele não entendeu nada. Ah, o que a Academia Ametista ofereceu em troca das pesquisas? Independente do que seja, eu não confio neles. E eu me recuso a trabalhar pra eles. Se vocês querem trabalhar com a Academia Ametista, vão sozinhos. Nós temos a opção. Calma. Eu só perguntei o que eles ofereceram. Eu não disse que a gente vai trabalhar com eles. É pra gente saber qual é a opção mais vantajosa. Nós temos a outra opção, que é a chama sagrada, não? Não, são os Cavaleiros da Ordem de Ouro. Eles querem que a gente destrua a pesquisa e a mansão. E se a gente pegar a pesquisa e destruir a mansão? A pesquisa pode ser útil. Sem entregar pra Academia Ametista? A gente pode dizer que destruiu, ou a gente pode usar como moeda de troca em algum momento. Se a gente precisar disso. E o carregamento pros lanternas encapuzados? A Cassandra só dá de ombros, assim. Bom, eu acho que a gente pega o carregamento, porque ele também pode ser útil. Pega a pesquisa e Destrói a mansão. destrói a mansão. E leva o cetro pro fogo caído. Isso. Mas a gente vai matar o pesquisador? Porque os Cavaleiros da Ordem de Ouro também querem que a gente mate ele. Vamos descobrir como ele é primeiro. Às vezes não é. Ele não é uma pessoa tão boa e a tarefa não se torna tão difícil. Então essa parte a gente decide quando chegar lá. Eu acho que é a nossa melhor opção, talvez. Tudo bem. É um plano. Alguém tem alguma objeção? Ah, não. O parceiro chegou a abrir a boca, mas ele não falou nada. O Varian, ele tá. Ele tá, tipo, estressado com a situação que aconteceu antes ali, mas ele não vai falar nada e tal. Ele vai ficar dele. Então vamos. Ok. Então vamos. Só fiquem atentos ao caminho, o tempo todo. Eu não confio que eles não seguiram a gente. Os homens da rainha estão em todo lugar e se eles verem o que a gente tá fazendo, eles podem avisar as outras facções também. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu não acho que eles avisariam as outras facções, mas eles realmente estão em todos os lugares, então é melhor a gente ficar esperto. Eu tenho uma pergunta. Mas eu acho que ela é uma pergunta um pouco burra. Quem que é a rainha? Ayla ou Quem é a Kesler? rainha? Ninguém sabe. Ninguém sabe a identidade dela. Só o círculo de confiança. Será que ela existe mesmo? Ou ela é como aquela sacerdotisa da chama sagrada? Do fogo caído, não me lembro qual deles. Alguns acreditam que ela existe, outros acham que ela é um mito.
Alguns acham que ela já existiu e não existe mais. Ela Não é dá pra ter um, certeza se ela nunca foi vista, pelo se ela é menos um pelas mito, pessoas comuns. se ela é um mito ou uma história, então por que a gente tem medo? Porque o Varian acabou de xingar a mãe de todo mundo lá dentro. Talvez ela não exista, mas eles com certeza não estão felizes com a gente. Isso é um jeito de ver as coisas. O outro é que, às vezes, uma ideia é muito mais perigosa do que uma personificação a ela. Ideias não têm limites. Ok. Vocês seguem em direção ao norte. Vocês andam meio que até desconfortáveis pela situação que acabou de acontecer nos becos de Buckdown. Mas vocês não podem parar. Vocês vão ter tempo para discutir mais disso quando vocês pararem e montarem um acampamento no final do dia. E vocês vão se aproximando da mansão Reed. E vocês vão em silêncio uns com os outros, pensando em soluções do que vocês podem fazer. Vão entregar o cetro para quem? Vão destruir a mansão? Vão deixar o cara vivo? Mas e se ele for uma pessoa boa? E se ele for a pior pessoa do mundo? Mas e se a gente voltar atrás e entregar pros homens da rainha? Talvez a gente consiga uma trégua? Essas perguntas e muitas outras, elas ficam na cabeça de vocês. Elas ficam muito. E Ayla, tu é a que menos se afeta por essa decisão. Afinal, você não entende muito bem a gravidade de ficar em guerra com ladrões e bandidos que estão em qualquer lugar. Mas você ainda fica preocupada. Você se abriu pro restante do grupo na noite anterior e você passou muito tempo pensando sobre a sua estadia enquanto você estava na mansão, na propriedade Glenberg. E enquanto você caminha, você começa a se perder nos seus próprios devaneios. Enquanto antes você caminhava por entre o chão de terra, indo em direção ao norte, memórias e sentimentos e pensamentos vêm à sua cabeça. Vocês estão indo para um lugar que um pesquisador tá lá. Se um pesquisador tá lá, talvez ele consiga saber mais sobre algo, talvez ele saiba mais sobre as crianças, e você começa a se perder nos seus pensamentos, e quando você menos espera, a terra embaixo de você, ela não é mais suja. Ela não está suja. Ela, na real, tá bem limpa. O calor aqui, ele é diferente. Você se perdeu nas suas memórias. Você se perdeu nos seus pensamentos. E aqui, pô, o assoalho de madeira que tá no teu chão, ele é tão brilhante que você consegue ver quase o seu próprio reflexo. Você tá sentada e você se sente limpa. Você se sente confortável. A casa do doutor é um santuário para você. As paredes aqui têm vários livros forrados de lombadas de couro e veludo. É aconchegante. E sentado diante de você, em uma poltrona, você vê ele, o homem pálido. A pele dele parece de porcelana sob a luz da lareira, com cabelos em trança prateados. Ele sorri, e não é um sorriso de crueldade. É um sorriso de um pai orgulhoso. Minha pequena flor. Ele olha pra você. A voz dele é macia, quase como se fosse o próprio veludo.
da poltrona que ele está sentado. Ele estende a mão para você, segurando uma pequena xícara fina de porcelana. Beba. Vai acalmar os seus nervos. O crescimento dos seus chifres pode ser doloroso nessa idade, eu sei. Você sente uma onda de gratidão. Ele sempre cuidou de você. Ele cumpriu a promessa que fizeram seus pais. Uma vida melhor, roupas limpas, educação. Levante-se, Ayla. Deixe-me ver. Ele pede gentilmente. Você obedece. Ele então pega uma fita métrica e começa a medir o comprimento de suas orelhas. Depois, a curvatura dos seus chifres. O toque é frio, clínico e, de certa forma, até carinhoso. Fascinante. Ele murmura. Ele anota num caderno de couro as medidas que ele tirou. A simetria é perfeita. Sua fisiologia está aceitando o tratamento muito melhor do que os outros. Você é especial, Ayla. Eu sempre disse isso. As outras crianças, elas são frágeis. Quebram fácil demais. De repente ele para. E ele olha profundamente nos seus olhos. E ele acaricia o seu rosto de leve. Eu preciso de mais um favorzinho, querida. Apenas uma amostra de medula. Sabe como funciona? Não vai doer. Você fica quietinha. E é para o progresso. Para o futuro de todos nós. Então, enquanto ele prepara uma longa seringa com uma agulha que brilha, você ouve um som vindo atrás de uma grande porta de metal no fundo do escritório. Não é um vento, é quase um choro. Abafado, úmido, engasgado. Por um instante, talvez pela sua curiosidade infantil, talvez um erro, talvez o destino, a porta se abre. E então, o aconchego da lareira desaparece. Lá dentro, na sala que ele chamava de berçário, não tem berços. Apenas mesas de metal frio. Você vê órgãos de pessoas pendurados nas paredes. E você vê crianças. Algumas delas você brincou no jardim ontem. E elas estão abertas. Retratores de metal estão abrindo as costelas delas, afastando-as. Os órgãos pulsando ritmamente, conectados a tubos de vidro que bombeiam líquido luminescente. Delírio liquefeito. Elas não estão mortas. Seus olhos estão arregalados, vidrados, olhando para o teto. As bocas estão abertas em gritos silenciosos, pois as suas cordas vocais foram removidas para não perturbar os estudos do doutor. Ele percebe o seu olhar. Ele não fica bravo. Ele apenas fecha, vai até a porta e a fecha suavemente, bloqueando a sua visão do inferno. E ele volta a sorrir para você com aquela bondade terrível. Não se preocupe com eles, Ayla. Eles são apenas um degrau da ascensão. Agora, me deixe tirar um pedaço de sua medula. E então, você acorda. E quando você acorda, você vê que vocês estão na frente da mansão do Oscar e Oren. E todos vocês percebem, quando vocês olham para trás, que a Ayla está extremamente assustada. Fim de sessão. Eita.